Dando continuidade à nossa aula sobre a transgenia, eu estou chamando aqui esse primeiro slide de biotecnologia vegetal, porque eu falei para vocês, né, que nós tentaríamos discutir aí, encaixar, na verdade, algumas informações sobre a cultura de células e também de tecidos vegetais, né, para fazer uma comparação à cultura de células e tecidos animais que nós já discutimos, e aproveitando também para falar sobre a transgenia vegetal de maneira muito resumida, né, já que a maior importância disso tudo vem na aplicação dessas técnicas com a produção das plantas transgênicas e geneticamente modificadas. Por isso que nós estamos chamando então aqui de biotecnologia vegetal, em uma aula extremamente diminuto o tempo, né, para que a gente pudesse abordar todas as vertentes da biotecnologia vegetal, mas então a gente vai tentar fazer um apanhado bastante sucinto dessas informações pertinentes a esse ramo da biologia molecular e da própria biotecnologia. A biotecnologia vegetal compreende a aplicação de técnicas moleculares em plantas com o objetivo de modificar características das mesmas, como quantidade de nutrientes, resistência a doenças, aumento de produtividade e também a conservação de espécies. Essa é uma definição muito sucinta, tá? Muito simplista e é claro que ela não está limitada a isso. Falando então rapidamente sobre a cultura de tecidos vegetais, da mesma forma que era possível fazer a cultura de tecidos animais em laboratório, a cultura de tecidos vegetais também é uma realidade. Elas se assemelham em alguns princípios e têm também as suas diferenças bem características, né? E alguns desses pontos também, de maneira bem resumida, nós vamos considerar durante essa explanação. A cultura de tecidos vegetais, ela pode ser utilizada, digamos assim, para a produção de mudas, para a micropropagação de espécies com poucas sementes, ou espécies que tenham baixa viabilidade, ou espécies que sejam exóticas. Então, através da cultura, você tem uma maior garantia de que a germinação vai acontecer, ou você vai conseguir fazer uma micropropagação daquela planta no laboratório e você, vamos supor que você tivesse 5 sementes. Se você plantasse essas 5 sementes na terra, você poderia ter uma série de problemáticas lá que interferissem na germinação dessas sementes, né? E se você faz a germinação dessas sementes em laboratório, você tem uma maior garantia de que vai dar certo e você não vai perder as suas sementinhas. Ela também é utilizada para a produção de plantas livres de vírus, não só vírus, mas poderiam ser também algumas bactérias ou alguns parasitas, fungos, nematóides, entre outros. É utilizada para germinação controlada de sementes, no caso, a germinação em laboratório de sementes. Também a propagação de grandes culturas ou de genótipos superiores. Vejam que o fator financeiro aí, econômico, está sempre inserido, né? Já que se você aumenta a produção, você vai ter mais produto para vender, vai ganhar mais dinheiro. Conservação de recursos genéticos e manutenção da biodiversidade genética, e também a obtenção de produtos de interesse industrial ou farmacêutico ou biotecnológico ou qualquer outro tipo de produto que possa ser produzido pelas plantas, né, ou pela própria cultura de tecidos vegetais. A cultura, para que ela aconteça em laboratório, ela, como toda boa cultura, né, ela precisa de um meio de cultura, e esses meios de cultura para vegetais vão ser baseados em agar e, ou melhor, em água e agar para a solidificação, já que a gente vê planta normalmente na terra, né, e não uma planta nascendo feliz e contente lá no alagado. Se você pensar soja, por exemplo, ela não vai nascer no alagado, né? Embora a gente tenha as macrófitas lá que gostam de ficar na água,
planta normalmente não gosta de ambiente muito úmido no sentido de estar encoberto de água, né? Então o agar nesse caso ele promove uma solidificação desse meio, como se fosse o nosso solo, né, onde essa planta consegue se desenvolver. O agar é como se fosse uma gelatina, né, um polissacarídeo que garante essa solidificação, mas não é um meio sólido, né, é um meio gelatinoso que vai servir de base aí, de sustento, de suporte para a nossa plantinha que está se desenvolvendo. Além da água e do agar que faz essa solidificação, você precisa colocar no seu meio de cultura os macro e micronutrientes que são necessários para o crescimento da planta. Você não precisa da glicose, porque sua planta faz fotossíntese, né? Ela sabe produzir tudo o que ela precisa. Então você só precisa dar os substratos que ela não consegue produzir para que a partir desses e da fotossíntese ela consiga produzir todos os seus nutrientes e tudo mais que ela precisar. Os macronutrientes que são utilizados então no meio de cultura são principalmente os derivados de nitrogênio, o NO3, amônia, ureia e alguns aminoácidos eventualmente podem ser adicionados, embora a planta consiga produzir todos, tá? Os micronutrientes, que são aqueles que a planta vai precisar em uma quantidade muito pequena, representados aqui principalmente por metais, cálcio, cloro, fósforo, magnésio, enxofre, sódio, iodo, boro, manganês, zinco, alumínio, molibdênio, cobre, cobalto, níquel e ferro, eventualmente outros que sejam necessários aí para o crescimento da planta. E também, além dos macro e micronutrientes, alguns reguladores de crescimento. Os reguladores de crescimento correspondem às principais interferências que você vai fazer no crescimento da planta, estimulando ou não a proliferação, ou a diferenciação, ou a desdiferenciação celular. Quem são esses reguladores de crescimento? São os hormônios vegetais ou fitohormônios. No caso, auxinas, as mais diversas possíveis, as giberelinas, as citocininas e também o etileno, que promovem aí, né, de maneira geral, o alongamento celular, a proliferação e a divisão celular, a diferenciação e também o processo de desdiferenciação celular e a síntese de proteínas em alguns casos. Para quem não se lembra, a desdiferenciação é a capacidade que somente as células vegetais têm de retornar a uma condição embrionária, digamos assim, a uma condição de célula-tronco, né? Se for feita a comparação com as células animais, onde ela pode retomar a capacidade de divisão, né? Ela se desdiferencia, ela se desespecializa e retoma uma condição mais primitiva, onde ela pode se dividir novamente e originar caule, folha, flor, fruto, semente, enfim, qualquer coisa a partir dali. Então é uma retomada da divisão celular que acontece e não é uma simples proliferação, né? Ela retoma a condição de lá de quando ela era um embrião e a partir daquele tecido que está sendo produzido por uma intensa atividade mitótica, qualquer parte da planta pode ser regenerada a partir dali, tá? Os hormônios auxiliam nesse processo também, claro, e acabam controlando esse processo de desdiferenciação. Se a gente conseguisse fazer isso com célula animal, seria perfeito, né? Mas infelizmente não dá para fazer isso com célula animal. Vegetal, vai que é uma beleza. Bom, como princípio da cultura de células, nós tínhamos aí a manutenção de condições assépticas, né, condições de trabalho assépticas. A cultura de células e tecidos vegetais também é sempre mantida nas condições assépticas. Todo o material utilizado precisa ser esterilizado. As plantas que normalmente crescem nesses frascos, né, que lembra aí um vidro de maionese de palmito, antigamente pelo menos, né, a maionese vinha em vidro, agora hoje é tudo plástico.
mas a gente consegue fazer o cultivo nesses frascos mesmo, né? Porque eles resistem à autoclavagem, à esterilização. E trabalhando aqui em condições assépticas, né? Com instrumentos, ferramentas todos esterilizados, você consegue manter essa planta asséptica em laboratório, né, livre de qualquer contaminante, livre de fungos, de bactérias patógenas, né, não aquelas que naturalmente vivem lá dentro das plantas, os micro-organismos endofíticos, mas todos os outros que poderiam ser patogênicos você consegue remover, mantendo aí uma boa asepsia dentro da sua cultura. A principal contaminação da cultura vegetal é fatalmente fungo, tá? Fungo não é planta. E tendo umidade e calorzinho controlado, né, o fungo adora crescer ali. Então, mesmo que você não tenha fonte de carbono no meio de cultura, né, eventualmente algum fungo pode aparecer ali e, enfim, acabar estragando a sua cultura, contaminando a sua cultura. Um outro princípio, a sobrevivência do vegetal é a luz, né, para que ele possa fazer fotossíntese. Então, se você deu água, deu os nutrientes, gás carbônico, oxigênio, a planta está eventualmente produzindo e ela tem luz, ela pode continuar viva, então, né? A luz, a luminosidade nesse caso, ela é providenciada por meio da iluminação da chamada câmara climatizada, que não só vai controlar a temperatura, né? Temperatura ideal para o crescimento da planta seria a temperatura ambiente, 20, 25 graus Celsius, né? Geralmente dizem 20 graus Celsius porque essa é a temperatura ambiente da Europa, né? Não é a do Brasil, muito menos a da Amazônia, mas é uma temperatura muito boa aí para o crescimento do vegetal. Então, se você tem o controle da luminosidade, respeitando o fotoperíodo da planta, né, o ciclo de claro e escuro dela, e a temperatura, você consegue manter essa planta viva aí dentro de uma câmara climatizada por dias, semanas, meses, anos, em alguns casos, tá certo? Então, a plantinha ela não fica dentro da estufa, mas ela fica lá na câmara climatizada. Uma outra característica importante da cultura vegetal é a produção dos chamados calos vegetais. Os calos eles são induzidos a partir da mistura de diferentes hormônios vegetais que você aplica lá na sua cultura. Ele normalmente vem de um processo de desdiferenciação celular, ou seja, você pode ter um pedaço de folha, um pedaço de caule, um pedaço de raiz, e tratando esse pedaço de tecido vegetal, você desdiferencia essa célula que retoma a sua atividade proliferativa e começa a crescer agora de maneira descontrolada, de maneira indiferenciada. Por isso que ela forma esse calo vegetal, né? Veja que aqui tem diferentes calos, nenhum com uma forma característica. Eles estão crescendo ali, alguns até mais ou menos clorofilados, né? Eles estão simplesmente crescendo ali, formando uma massa celular. A partir dessa cultura de calos, você pode repicar esses calos, ou seja, você tem um calo grandão aqui. Se você quiser cortar ele em 4, transferir cada um desses 4 calinhos menores aqui para 4 placas de Petri diferentes, você vai aumentando a quantidade de calos na sua cultura. Né? Então você vai fazendo essa micropropagação dos calos vegetais. A partir desses calos também, fazendo tratamentos hormônios específicos, a gente pode promover a regeneração da planta, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Aqui está mostrando mais um pouco como seria essa produção dos calos a partir de um tecido vegetal. Por exemplo, você tem uma folha da planta. O que você faz? Vai lá e recorta alguns discos da folha da planta, né, um pedacinho da folha da planta que apareceu aqui, transfere esses discos para uma cultura e nessa cultura, fazendo ali, aplicando os hormônios específicos, o calo começa a se produzir, a se formar, né? Essa massa desdiferenciada de célula vai se proliferando e a partir dessa cultura a gente consegue regenerar a planta. A gente vai regenerar a folha? Não, a gente vai regenerar a planta inteira, com caule, raiz
e folha, fazendo como se fosse mesmo uma micropropagação. Fazendo os tratamentos hormonais específicos para os calos, você consegue estimular então a regeneração de plantas. Aqui a gente tem uma regeneração de cactos, por exemplo, acontecendo a partir de uma cultura de calos desse cacto. Então, fazendo o tratamento hormonal de um grupo ali celular, né, desse calo vegetal, você consegue formar novas plantinhas. Se você coletar esse cactozinho aqui, transferir ele para a cultura, ele continua crescendo normalmente, né? Porque as células ali da base onde você fez o corte vão se desdiferenciar de novo e vão formar o sistema radicular, enfim, restabelecendo essa cultura celular. Nessa condição de crescimento de calos, você pode manter uma cultura vegetal por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não sei qual é a idade da cultura vegetal mais antiga que tem aí no mundo circulando, mas é muito fácil manter esse processo desde que você tome aí todas as medidas necessárias. Só mostrando, né, a partir dos calos aqui de novo, a gente consegue restabelecer uma plantinha até chegar numa planta jovem e depois você pode já transferir essa planta para a terra, né, para que ela continue o seu desenvolvimento, se esse for o seu objetivo, a sua intenção. Então, a cultura de tecidos vegetais permite a produção de mudas e também a propagação. Aqui a gente tem plantas sendo geradas possivelmente a partir de sementes, como a gente está vendo aqui no fundo, né? Mas poderia ser esse tratamento hormonal para desdiferenciação, ou melhor, para diferenciação do calo, né? Para que ele se organize em planta. A partir dessa produção de mudas, você faz a propagação, né? Se estava crescendo em laboratório e a sua intenção é levar para o campo, você já pode transferir então essa cultura das suas placas de Petri lá para o seu jardim, para o seu terrário, para a sua estufa de vegetação. Aliado à cultura dos tecidos vegetais, nós temos também a cultura de protoplasto. O que é um protoplasto? Só lembrando, a célula vegetal é formada basicamente por parede celular. Aí vem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Isso de maneira muito geral. No protoplasto, você não tem a presença da parede celular. A parede celular, na verdade, ela foi removida, possivelmente por atividade enzimática, né? Com a digestão enzimática por alguma celulase, e você ficou somente com o citoplasma, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo da célula vegetal. Então, a sua célula vegetal ela perdeu a parede. Como a parede é responsável pela manutenção da forma da célula, uma cultura de protoplasto ela não tem forma, ou as células são cilíndricas, né, arredondadas, porque não tem mais a parede fazendo uma pressão ali. Então, na cultura de protoplasto, você tem somente membrana plasmática, citoplasma e núcleo formando a célula vegetal. Essa cultura ela não vai crescer formando calos, né? É uma cultura que vai crescer em suspensão, já que essas células não têm mais a interação que elas tinham umas com as outras, né? Já que isso era caracterizado aí pela presença da parede celular. Mas a cultura de protoplasto ela é tão eficiente e versátil como uma cultura de tecido vegetal. Quais as aplicações da cultura de protoplastos? Nós podemos fazer regeneração de plantas completas, como pode ser feito também com a cultura de tecidos vegetais, a transformação genética de plantas, uma vez que a ausência da parede celular torna mais fácil a introdução de DNA exógeno. A maior parte da transgenia vegetal vem a partir da cultura de protoplastos, já que você não tem aquela barreira protegendo a célula, e isso facilita então na introdução do seu DNA de interesse. Com os protoplastos também podemos fazer plantas híbridas por fusão de protoplastos em cultura, ou seja, você pega um protoplasto da planta A e um protoplasto da planta B, que podem ser ou não de espécies diferentes, né?
e você promove a fusão desses dois protoplastos, construindo aí uma planta híbrida. E também a produção de substâncias de interesse para a indústria, para a farmácia, para a biotecnologia ou qualquer outra que possa se beneficiar desse produto que é produzido por essa célula, por esse tecido, por essa planta. Tá? Então ele é tão versátil quanto a cultura de tecidos vegetais e a principal vantagem, por não ter parede, acaba facilitando bastante o processo de transgenia. Finalmente, então, chegamos na transgenia vegetal agora. A técnica de transgenia vegetal vem sendo desenvolvida com muito sucesso desde 1990 e alguma coisa, né? A partir de 1995 nós temos o aparecimento aí das primeiras plantas transgênicas já sendo produzidas em escala global, destaque aí para a soja transgênica, né, a soja RR, que a gente já vai ver quem é. E a partir daí a gente teve então uma explosão de produtos transgênicos, né, digamos assim, e tem todo um lado ambiental, né, por trás dos transgênicos, porque se eles são mais resistentes a herbicidas, você pode utilizar mais herbicidas e você acaba comprometendo outras espécies, selecionando as espécies resistentes e, consequentemente, tem toda uma problemática por trás disso. Como os transgênicos têm seus 20 e poucos anos, a gente não sabe, né, a consequência de um transgênico aí a longo prazo, já que respostas como essas podem aparecer somente depois de dezenas, centenas ou milhares de anos. Possivelmente o homem não vai estar aqui para saber o que aconteceu, né? Mas se tiver alguém vivo ainda, algum ser vivo na face da Terra, ele vai poder nos dizer se os transgênicos deram certo ou não. Tá? Então a gente vai ver basicamente a técnica utilizada para a transgenia vegetal, que é a do Plasmídio TI, que já foi discutida nas aulas de biologia molecular principalmente. E a gente vai ver alguns exemplos que já estão frequentes aí no nosso dia a dia. Produtos transgênicos devem vir representados com essa letra T, né, dentro de um triângulo amarelo, mostrando que aquele produto que você está comprando contém um material que foi geneticamente modificado ou recebeu informação genética de outro organismo. Bom, a técnica primordial para a transformação genética nas plantas e, consequentemente, a produção de um transgênico é através do plasmídio TI, que é um vetor de clonagem excelente para se fazer transgenia em vegetal. Plasmídio TI o TI vem de indutor de tumor. Esse plasmídio foi isolado de Agrobacterium tumefaciens. Ele teve, por modificação genética, os seus genes patogênicos inativados, ou seja, naturalmente o plasmídio TI desenvolveria o que a gente chama de galha no vegetal, né? Que é como se fosse um câncer do tecido vegetal, um crescimento descontrolado ali, que acaba gastando, consumindo energia da planta e não produz energia, né? Então é um desperdício aí para o vegetal. Mas, nesse caso, como vetor de clonagem, ele não tem mais seus genes patogênicos ativos, então ele não causa o desenvolvimento do tumor. E a função dele, basicamente, é transferir os genes para a planta, os genes que você ligou pela tecnologia do DNA recombinante ao plasmídio TI, e esse plasmídio se integra então ao cromossomo vegetal e, consequentemente, você tem a produção da sua planta transgênica. Relembrando então o que o plasmídio TI faz, a Agrobacterium é uma bactéria comum do solo, né? E ela tem, além do seu cromossomo, um plasmídio, que é um material genético extra-cromossômico, que tem ali seus genes de resistência, seus sítios de restrição, onde o DNA de interesse que representa esse vermelhinho aqui poderia ser ligado. Quando a planta está em contato lá com a Agrobacterium do solo, essa célula bacteriana invade a célula vegetal e transfere
o seu plasmídio para o genoma da célula vegetal, que agora passa a incorporar o genoma dessa planta, e todas as células que se originarem a partir dessa carregarão, consequentemente, a informação genética. Isso significa que se você infectar uma planta, né, pode ser que somente as células que entram em contato lá com o plasmídio vão ser as transgênicas. Mas se você infectar um protoplasto, se você infectar uma cultura de calo vegetal, por exemplo, você garante que todas aquelas células recebam aquela informação genética e a planta que se desenvolver a partir dali será toda transgênica e não mais uma planta quimérica, né? Aquela que só tem partes de algumas células carregando essa informação genética. Então, a tecnologia do plasmídio TI é crucial para a produção de transgênicos vegetais. Outras técnicas existem, a própria biobalística é bastante eficiente para a planta, mas nenhuma delas supera a eficácia do plasmídio TI. Com o intuito de mostrar como os transgênicos estão presentes no nosso dia a dia, eu trouxe alguns exemplos para vocês. O principal e talvez o primeiro deles, não o primeiro, porque o primeiro foi um tomate transgênico, mas o segundo foi a soja Roundup Ready, uma soja que está pronta para receber glifosato, né? Ela foi desenvolvida mais ou menos lá em 1990 e já estava disponível em 1995 pela empresa Monsanto, que é uma empresa de sementes, né? E hoje já é uma empresa de biotecnologia. A Monsanto desenvolveu essa semente de soja, então, que é resistente ao herbicida glifosato. O glifosato inibe a síntese de aminoácidos aromáticos nas plantas, e se você aplicar o glifosato sobre uma lavoura de soja, né, que não é resistente ao glifosato, não é a soja RR, ela vai causar a morte não só da soja, mas também das plantas invasoras, né, das plantas daninhas que estão ali presentes na lavoura. Já se você aplicar o Roundup, o glifosato, na soja RR, vejam que as plantas de soja não morrem, vão morrer somente as plantas invasoras, tá? Então elas não têm a resistência ao glifosato, consequentemente não produzem seus aminoácidos aromáticos, logo morrem. Essa resistência do glifosato, ela vem a partir do gene CP4-EPS-PS. Esse gene foi isolado de Agrobacterium sp, mas essas bactérias elas foram identificadas no fundo de tanques de uma fábrica do herbicida glifosato. Ou seja, você tinha um tanque onde era produzido o veneno e lá no fundo do tanque nasceu uma bactéria, né? Surgiu, geração espontânea. Apareceu uma bactéria lá. Essa bactéria crescia lá no fundo daquele tanque, então ela era super resistente àquele herbicida, ou aquele herbicida não afetava ela de alguma forma. Foram ver, ela produzia uma proteína que, mesmo na presença do glifosato, continuava produzindo os aminoácidos aromáticos. Então, alguém pensou, ó, vamos transferir esse bendito gene por tecnologia do DNA recombinante para a soja, para que a soja comece a produzir essa proteína que garante que, mesmo na presença do glifosato, a proteína continua ativa, continua produzindo os aminoácidos aromáticos e, consequentemente, não morra após a aplicação do herbicida. Hoje, a soja RR corresponde a 85% da soja cultivada no Brasil. Tenho certeza que esse número é bem maior que 85%, tá? Possivelmente não existe mais soja que não seja transgênica cultivada no Brasil. Temos também o milho BT e o algodão BT. Tanto o milho como o algodão, nesse caso, eles produzem proteínas inseticidas que foram isoladas de genes do Bacillus thuringiensis, que também é um micro-organismo lá do solo. As proteínas chamadas de proteínas cristal, que correspondem aos genes plasmidiais da família Crae, têm atividade contra insetos das ordens Lepidoptera, incluindo a lagarta do cartucho do milho, que é um dos principais
responsáveis aí pelas perdas na produção do milho, como vocês podem ver aqui na imagem, mas também Diptera, Coleóptera, Hymenoptera, além de alguns nematóides, e a vantagem é que ela é inerte para seres humanos. Então você tem um milho que agora tem um gene que, quando a lagarta tenta se alimentar de um grão de milho, ela já morre porque tem uma propriedade inseticida naquele grão de milho. Tá? Então você está comendo, na verdade, uma lata de SBP quando você come uma espiga de milho BT, mas na verdade aquela proteína, né, aquela proteína inseticida teoricamente é inerte, não faz mal algum para o ser humano. Aqui a gente tem a comparação de um milho que não é BT com um milho BT. Né? Veja que o milho não BT ele está sujeito ao ataque dessas pragas. Para o algodão é a mesma coisa, né? A única diferença é que o algodão também produz essa proteína inseticida e, consequentemente, ele não é atacado, principalmente por essas borboletinhas e lagartas aí da Lepidoptera que trazem um prejuízo muito grande para as lavouras. Além disso, temos o feijão RMD, que foi produzido pela Embrapa e já está sendo produzido em algumas regiões do Brasil. Esse feijão é resistente ao vírus do mosaico dourado, por isso RMD. Né? O vírus do mosaico dourado ele causa essa clorose aqui na folha, né? Esse amarelamento da folha. Consequentemente, a planta para de fazer fotossíntese, não vai produzir o feijão. E esse feijão ele é resistente a esse tipo de vírus e, consequentemente, você vai ter uma menor perda aí na sua lavoura se eventualmente ela sofrer pela infecção desse vírus, tá? Temos o mamão papaya, que já é cultivado na Bahia e também no Caribe, né? Esse mamão ele foi desenvolvido para ser cultivado lá na região do Caribe, que é uma região produtora de mamão para a América do Norte, América do Sul. E um problema lá da região do Caribe era justamente o vírus da mancha anelar, que causa essa menor produção no mamoeiro e essas manchas que vocês estão vendo aqui, né, no mamão papaya. Esse mamão papaya, produzido então por transgenia, ele já apresenta resistência à infecção do vírus da mancha anelar. Consequentemente, você não vai ter esse problema de diminuir a sua produção e também produzir um produto que não é esteticamente bonito, né? Consequentemente, não vai ser priorizado lá na prateleira quando você tiver um mamão papaya bonito e um mamão papaya cheio desses anéisinhos e dessas manchinhas aqui para ser comercializado. Temos também a abobrinha, que já é amplamente cultivada nos Estados Unidos e no Canadá. E essa abobrinha é resistente ao vírus do mosaico amarelo. Esse vírus causa o amarelamento dos frutos, né? Isso é para a família toda, a família das Cucurbitaceae lá. Então, é um vírus que causa muito prejuízo. Como a abobrinha é um produto bastante consumido, né, nos Estados Unidos e no Canadá, viu-se então a necessidade do desenvolvimento desse transgênico resistente a esse vírus. Não sei informar se ela já é cultivada no Brasil, não sei se é um problema do Brasil esse tipo de vírus, tá? Mas ela já é produzida e até exportada para a Europa em função dessa resistência a esse tipo de vírus. E produtos que estão ainda em fase de teste, né, o Golden Rice e a Golden Banana, que são produtos, ou melhor, alimentos enriquecidos com beta-caroteno, né? Esses alimentos eles têm até 20 vezes mais beta-caroteno do que um alimento normal, né, um arroz normal, uma banana normal teriam. Na verdade, arroz normal não tem beta-caroteno nenhum, né? Ou praticamente não. Mas eles ainda estão em fases de testes, já que o beta-caroteno é uma vitamina, funciona aí como uma provitamina importante para o organismo e ele acaba tendo funções metabólicas bastante significativas e poderia ser uma tentativa de reduzir problemas de desnutrição e problemas mais ligados às regiões onde as pessoas não têm acesso
a esse tipo de alimento, tá? Então seria uma estratégia não visando produção, mas visando resolver um problema social aí, que seria a falta de alimentos para a população, falta de alimentos de qualidade, né, para essa população. A gente pode ver, né, que o arroz golden rice, né, esse arroz dourado, ele já é até amarelinho em função de possuir mais beta-caroteno do que o normal, e a banana também muito amarelinha quando comparada à banana normal, por apresentar uma maior quantidade de beta-caroteno. Não sei quem está testando esse produto, mas as reportagens dizem que eles estão em fases de teste. E por último, uma pergunta que não quer calar, né? O trigo que a gente consome é transgênico? Diz que não, né? Mas se vocês pegarem a farinha de trigo, vocês vão ver que tem um Tzinho de transgênico lá. Aquele T de transgênico que aparece na farinha de trigo, ele é uma consequência do produto da soja transgênica, da soja RR, que é misturado nas indústrias que fazem o processamento desse material, né? Então, se você tem caminhões transportando soja, depois esses mesmos caminhões são utilizados para transportar o trigo, aquelas indústrias que fazem o beneficiamento desses grãos, né? Aqueles celeiros, né, armazenam tanto o trigo como a soja. Eventualmente tem uma soja perdida no meio do trigo, então isso acaba caracterizando o trigo como transgênico. Teoricamente o trigo não é transgênico, mas quem garante que não é transgênico, né? Em 2019 tivemos o anúncio aqui de Argentina cogitando a possibilidade de ser o primeiro país do mundo a cultivar o trigo transgênico. A empresa Bioceres desenvolveu semente tolerante à seca, mas no setor rural se opõe por medo de perder mercados internacionais, como o brasileiro, onde o trigo transgênico é proibido. Então, tem essa coisa. Se o trigo transgênico é proibido, é porque deve ter trigo transgênico em algum lugar já. E quem garante que não é o trigo transgênico que estão cultivando por aí fora? O Brasil não é um grande produtor de trigo, mas principalmente na região sul, né, quando você tem a rotação de culturas, no inverno existe ainda alguma produção de trigo em algumas regiões. Bom, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre a transgenia nos vegetais. Eu espero que a partir dessa aula, né, a gente possa incluir algumas discussões agora na segunda avaliação do nosso conteúdo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Valeu, até a próxima, gente.